A desigualdade social não é necessariamente um problema. Michael, eles não ligam pra gente! Bora falar de desigualdade. Você vai conhecer agora um relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento que revela o crescimento da desigualdade no mundo. De acordo com esse levantamento, a fortuna de 1% da população mais rica do planeta cresceu, olha ali, o equivalente a mais de 186 trilhões de reais, isso entre 2015 e 2022. A quantia, segundo o estudo, seria suficiente para acabar com a pobreza 22 vezes seguidas. No prato, uma mistura de farinha e água. O bebê chora porque quer leite. A mãe chora porque não tem o que dar ao filho. E é muito doido você sair da sua casa, olhar para o seu bairro e ver toda essa desigualdade de perto. É muito doloroso. A desigualdade social no Brasil nunca foi apenas um número e um gráfico. Ela aparece nos bairros onde moramos, no tempo que esperamos para um atendimento médico, no tipo de escola que conseguimos frequentar, até na forma como somos vistos pelo próprio sistema de justiça. É nesse cenário que o ideal de justiça social ganha força. A ideia de que todos deveriam ter condições mínimas e dignas para viver. Não como um privilégio, mas como um direito. Na educação, o impacto aparece desde cedo. Crianças de escolas públicas precisam superar barreiras que seus colegas da rede privada nunca enfrentam. Infraestrutura precária, falta de materiais, violência no entorno. Essa desigualdade não se encerra na educação básica. Ela acompanha o indivíduo pela educação superior até o mercado de trabalho. No trabalho, a desigualdade organiza o mercado. Uns têm carreiras, outros sobrevivências. Oportunidades não são distribuídas igualmente e a cor de pele, o CEP, a renda e, principalmente, sua origem, o destino da maioria dos profissionais. A justiça social só se concretiza quando o Estado garante políticas que diminuam os abismos históricos entre grupos sociais. É aí que entram os serviços públicos: saúde, educação, assistência, segurança, transporte. Instrumentos fundamentais para reduzir desigualdades que, sem intervenção do Estado, só se aprofundam. Quando os serviços públicos funcionam, eles equilibram o jogo. Quando falham, deixam claro quem tem acesso a oportunidades e quem precisa lutar todos os dias por elas. Na saúde, a desigualdade decide quanto tempo você pode esperar. Quem pode pagar, escolhe o hospital e o horário. Quem depende do SUS enfrenta filas, demora e falta de estrutura, mesmo com a qualidade humana e técnica de tantos profissionais. O resultado disso? Vidas que valem mais e vidas que parecem valer menos. Na segurança, a desigualdade aparece na seletividade. A existência de territórios dominados por milícias evidencia a falta de segurança e ausência do Estado. E mesmo quando o Estado está presente por meio da polícia, estas áreas aparentam ser mais vigiadas que protegidas. O perfil social de uma pessoa transforma o cidadão em suspeito, baseado apenas em sua aparência. O direito à segurança, que deveria ser universal, se torna um privilégio. No judiciário, talvez a contradição mais dolorosa. O sistema criado para garantir direitos muitas vezes os nega.
O caminho até a justiça é longo, caro e complexo, e nem todos conseguem percorrê-lo. Grande parte da população carcerária é formada por jovens, negros e pobres. Decisões judiciais podem favorecer quem tem recursos para obter uma melhor defesa técnica. Não necessariamente teria o direito. A demora nos processos atinge duramente quem mais depende do Estado, o hipossuficiente. No fim, a justiça parece mais próxima de alguns e distante da grande maioria que dela tanto depende. A ideia de justiça desde a antiguidade é objeto da razão humana. Mesmo antes de aplicar a razão sobre o tema, é possível identificar uma associação antiga da justiça ao dever e à vingança como reparo da injustiça. Mas em sociedades desiguais, como garantir que todos tenham os mesmos direitos? Apesar de termos uma ideia do que é justiça, ao tentar definir o que é justiça, todos vamos apresentar um conceito diferente. A tentativa de se estabelecer um conceito para a palavra justiça é antiga, tendo os gregos se debruçado sobre a questão e chegando a diferentes conclusões ao longo dos anos. Professor, o que podemos dizer sobre o conceito de justiça entre os pré-socráticos, considerando que o foco deles era psis, a natureza, e a evolução deste conceito até o pensamento sofista? O conceito de justiça na antiguidade parece-me que vem até o presente momento no sentido de ser um ideal. E nós sabemos que o idealismo é inalcançável, é sempre um projeto, né? Mas eu acho interessante e também uma proposta de tratar todos igualmente, né? Mas levando em consideração também a desigualdade. Professor, qual a influência de Aristóteles para o conceito de justiça elaborado por John Rawls? É justamente de tratamento igualitário entre as pessoas, né? Que através da justiça tenta-se modificar ou melhorar a convivência na sociedade e até mesmo diminuir essa pobreza que existe, né? Então, buscava-se a justiça no sentido de a pessoa se sentir bem e não ser perseguido, né, por razões políticas, de pensamento. Então, essas influências filosóficas repercutiu e, penso eu, faz parte, inclusive, da nossa Constituição, com o princípio da inclusão social, com o princípio da igualdade, com os direitos sociais, né? Tudo isso veio daqueles tempos pretéritos até o... Professor, como podemos perceber a influência do pensamento grego sobre justiça nas concepções modernas de igualdade e de direitos? É a mesma coisa que nós já estamos tentando conversar, ou seja, tratar igualitariamente iguais e também levando em consideração que há uma diferença, né? Ou seja, tratar os iguais com igualdade e os desiguais também, de maneira que não haja injustiça. Como eu disse, se é um ideal, nós temos que aproximar desse ideal cada vez mais. Então temos que ter uma justiça no sentido de proteger os mais necessitados, né? E socorrer diante de uma ausência, principalmente do Estado. A gente chama disso no momento de empatia, se colocar no lugar do outro, né? Sentir como o outro está sofrendo, principalmente na ausência do Estado, né? Porque o Estado nega condições econômicas, nega saúde, nega emprego para todas essas pessoas. Então é isso que está sendo trabalhado com a questão de justiça, nesta busca eterna desse ideal ou de uma aproximação desse ideal. De que forma o conceito de justiça distributiva de Aristóteles ainda se reflete nas políticas públicas e atuais? Vejo que essas perguntas estão intercaladas, né? Isso, mas sim, justamente várias questões que hoje são debatidas na ausência de políticas públicas, ou seja, que eu falei antes, na ausência do Estado. Então, políticas públicas, antes de tudo, é para socorrer, né,
determinadas camadas da população que foram preteridas ou que não conseguiram alcançar sucesso. Eu acho que a questão de justiça, de políticas públicas, trabalha inclusive muito com o que nós hoje estamos combatendo, a chamada meritocracia. Ah, não, eu consigo vencer por mérito. Não, nem todo mundo, né? Porque tem muitas coisas a serem consideradas, nem todo mundo consegue vencer, nem todo mundo tem oportunidades iguais. Então, por exemplo, agora no tribunal, com relação à própria mulher, antes de ser promovido, antes de abrir uma lista para chegar a desembargador, concorrendo mulher e homem, primeiro tem uma lista só das mulheres. Por quê? Porque ainda nós temos poucas mulheres aqui no Tribunal de Justiça. Então você vê que é necessária essa intervenção do Estado para corrigir essas diferenças, essas anomalias que acaba sendo injusto, né, perante aquelas pessoas que já são excluídas de uma participação na sociedade em razão da maneira como ela viveu, nasceu e etc. Na visão de John Rawls, a justiça é fruto de um acordo racional entre indivíduos. O senhor acredita que essa ideia é aplicável à realidade social brasileira? Não. John Rawls está muito longe de ser aplicado no Brasil. Aliás, eu tenho minhas reservas com relação, já escrevi um artigo sobre ele, da Justiça e John, mas acho que ele é um pouco abstrato, né, como todo teórico mesmo, né? E a nossa justiça está muito distante ainda, é uma justiça elitista, uma justiça que chancela alguns desmandos, tanto é que a própria ditadura militar teve recepção pelos tribunais no Brasil inteiro. Essa justiça no Brasil ainda é uma justiça elitista dos ricos e que, em vez de socorrer os pobres, acaba, inclusive, piorando a situação deles mais ainda, porque se você for fazer uma visita numa cadeia, numa penitenciária, você vai ver lá, a maioria são o quê? Pessoas pobres, negras, pessoas sem condições financeiras. Podemos dizer que a busca pela justiça hoje ainda enfrenta os mesmos dilemas filosóficos do passado, apenas em novos contextos? Com certeza. As mesmas questões trabalhadas de maneiras diferentes, mas nós verificamos, apesar da promessa da Constituição de 88, por exemplo, a dificuldade no acesso ao Poder Judiciário, né? Nem todos podem contratar bons advogados, nem todos têm sequer condições econômicas para vir na justiça, e os próprios juízes, eu tenho visto, têm dificultado o deferimento de assistência judiciária. Portanto, com a nova roupagem, ainda estamos sim bem longe, já disse no início que o ideal é inalcançável, mas que nós temos que aproximar ao máximo e que nós temos que corrigir mais coisas. Mas olha, quando aconteceu a chacina no Rio, recente, e aí nós estamos vendo a sua pergunta, um desembargador chegou para mim e falou: olha, que absurdo, morreu 4, 5 policiais. Eu falei: você está preocupado com os 4, 5 ou com os outros também? Ah não, os outros são ervas daninhas. E é assim mesmo o mundo, ou seja, tem que arrancar as ervas daninhas para os bons sobreviverem. Eu falei: mas essa proposta sua é nazista, fascista. E a questão, antes de tudo, é, de novo, de política pública criminal e não de matar ninguém. Né? Qualquer operação policial que mate, pode ser o próprio policial, o outro é uma operação que foi um fracasso. Né? Então, é para você ver como é que nós estamos bem distantes e a justiça é um arremedo, uma hipocrisia que precisa ser urgentemente melhorada para que preste realmente um serviço que a Constituição exigiu que fosse prestada, principalmente aos mais necessitados, através dessa justiça social, que vai lá, que vem de Aristóteles, sim, aperfeiçoado com John Locke e vários outros filósofos. O acesso à justiça começa como um direito, mas se transforma rapidamente em um labirinto. A primeira porta é a do dinheiro. Mesmo com a garantia da gratuidade, o sistema é uma teia de custas e taxas que, para milhões, funciona como um pedágio. São valores que o cidadão de baixa renda simplesmente não pode pagar sem comprometer o plano de comida da família.
Se você consegue passar por essa porta, enfrenta o segundo e mais cruel obstáculo: o tempo. Anos de espera, pilhas de papel ou telas intermináveis de processos eletrônicos. No direito, a demora não é apenas inconveniência, é negação. Uma mãe espera por uma pensão que precisava ontem. Um trabalhador aguarda uma indenização que deveria garantir sua saúde. A morosidade judicial transforma o direito na mão em cinzas, provando que, para quem mais precisa, a justiça, quando finalmente chega, já está morta. Em tese, a justiça é um princípio universal. A Constituição Federal Brasileira é inequívoca. O acesso à jurisdição é inafastável. No artigo 5º, inciso 35, garante-se que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O ideal é a isonomia processual, onde todos, sem distinção, são iguais perante a lei. Mas essa é a teoria. Nossa jornada é mergulhar na justiça na prática, onde a realidade da desigualdade social e econômica impõe suas próprias regras. Não ter os recursos financeiros suficientes traz uma profunda insegurança ao buscar o exercício dos direitos, atingindo principalmente a população mais pobre. O Índice de Acesso à Justiça, IAJ, criado pelo CNJ e PNUD em 2021, detalhou que o menor acesso se concentra nas regiões Norte e Nordeste, as mesmas que, segundo o IBGE, em 2020, concentram 74% da pobreza do Brasil. O primeiro grande obstáculo é de natureza econômica e temporal. Embora haja gratuidade de justiça para os hipossuficientes, o sistema é pavimentado por custos processuais, como a taxa judiciária e os emolumentos cartorários. Estes valores, ainda que pequenos individualmente, configuram uma barreira para a imensa maioria. Mais perversa é a demora dos julgamentos. O tempo no direito é o fator que causa a prescrição e a perda da efetividade do direito pleiteado, transformando a morosidade judicial em uma verdadeira negação de justiça. Boa noite, meu nome é Rafaela, sou aluna do primeiro período da Dom Helder e eu estou aqui com o Dr. João Paulo para poder fazer algumas perguntas para ele a respeito do acesso à justiça no Brasil. Boa noite, doutor, tudo bem? Doutor João, eu gostaria de saber qual é o impacto dos custos processuais no acesso do cidadão comum à justiça. Eles funcionam como um filtro? Sim, os custos e as taxas processuais, elas representam um impacto direto para o cidadão no acesso à justiça. Inicialmente, o judiciário, o ordenamento jurídico brasileiro, ela prevê uma hipótese de isenção das taxas processuais por meio do Instituto da Justiça Gratuita. Porém, do meu ponto de vista, o deferimento desse benefício por parte do judiciário ultimamente tem sido mediante várias barreiras, a solicitação de diversos documentos, o que acaba dificultando com que o cidadão consiga esse benefício. Então, na prática, ele se depara assim com esses custos processuais. Na maioria dos processos, na maioria dos tribunais, o valor desses custos iniciais, né, a gente precisa destacar isso, ele representa geralmente um percentual sobre o valor da causa. Então, a depender do valor da demanda, do valor da ação, esse valor ele pode representar um valor muito expressivo para a parte e às vezes ela realmente não tem a condição de desprender daquele valor que ela utilizaria muitas vezes para despesas pessoais ou alguma necessidade cotidiana para pagamento dessas custas. No entanto, as taxas judiciárias, essas iniciais, elas não são as únicas do processo, né? Existem outras taxas no decorrer do processo, como, por exemplo, despesa com perícia, a depender do tipo de demanda, uma perícia médica, uma perícia contábil, uma perícia de engenharia, e a parte vai necessitar de pagar os honorários para esse perito, e geralmente fica um valor caro. Se ela quiser contratar um assistente técnico, também vai ser um valor caro, e ao final da demanda também existem os encargos sucumbenciais, que é o valor de honorários de sucumbência que a parte perdedora paga para o advogado da parte vencedora, que representa um valor de 10% a 20% do valor da condenação ou do valor da causa. Tudo isso soma um valor muito expressivo e, no final das contas, isso gera, sim, um filtro
e uma barreira de acesso ao judiciário, já que muitas vezes, muitas pessoas, muitos jurisdicionados, eles refletem, pensam duas vezes e acaba servindo de desestímulo e às vezes a pessoa acaba abrindo mão de um direito ou de postular um direito judicialmente em razão dessas taxas judiciárias. Perfeito, doutor. Eu gostaria também de saber como a desigualdade regional afeta o acesso à justiça. Municípios menores enfrentam barreiras maiores? Essa é uma questão muito delicada e que precisa ser realmente tratada no Brasil. A desigualdade regional ela existe, né? Não podemos fechar os olhos para essa realidade. E o Brasil, sendo um país de dimensão continental, existem diversas regiões do Brasil com peculiaridades econômicas e sociais muito diversas uma das outras. Então, se a gente pensa nos ribeirinhos do Amazonas, que encontram em localidades muitas vezes extremamente afastadas e de difícil acesso, em regiões do Nordeste, do Agreste, localidades, né, muito distantes das grandes áreas, das grandes cidades, das grandes metrópoles, elas encontram uma dificuldade muito maior. Existe um papel muito importante da justiça, do judiciário, que é a justiça itinerante, que tende a diminuir essas desigualdades, né? Então o judiciário ele se desloca até essas regiões extremas no intuito de ir até esse jurisdicionado, né? De encontrar essa pessoa justamente para tentar diminuir essa desigualdade regional, porque ela existe. Quanto às perguntas em relação aos municípios, a gente precisa destacar que o Brasil ele possui mais de 5.000 municípios e nem todos são comarcas. Então às vezes a gente tem uma região onde o município ele é a comarca, mas ele abrange diversos outros municípios, né, o que a gente chama de jurisdição. Então aquela comarca tem jurisdição, por exemplo, em 10 municípios. Então aquelas pessoas que estão morando nesses outros municípios, elas têm uma dificuldade muito maior de chegar até o judiciário, né, porque elas vão ter que deslocar, então ela tem um gasto maior de deslocamento, de encontrar o judiciário em pleno funcionamento, porque uma outra dificuldade que decorre dessa desigualdade regional é justamente a falta de servidores, a falta de magistrados nesses locais, que é algo muito comum, infelizmente, né? Então, muitas vezes essas comarcas de municípios menores, essas comarcas mais distantes, elas têm um déficit de servidor e de juízes, promotores, defensores muito maior que em grandes centros urbanos. E agora, para finalizar com o senhor, eu gostaria de saber, o excesso de judicialização no Brasil contribui para a desigualdade no sistema ou é reflexo dela? Na verdade, ela é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo em que essa judicialização ela é a causa, ela também ela é uma consequência. Quando a gente diz judicialização aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente geralmente pensa é na judicialização da saúde, por exemplo. Um número enorme de ações judiciais em busca de medicamentos, de cirurgias, de leitos hospitalares. Esse é o principal motivo de judicialização de políticas públicas aqui no Brasil. E elas decorrem daquilo que as pessoas, geralmente, um público mais vulnerável, precisa. E decorre justamente dessa deficiência de políticas públicas. Então, enquanto não tiver uma população devidamente assistida com medicamento, com a saúde adequada, com hospitais adequados, essas pessoas elas vão em busca do judiciário para suprir essa deficiência do Poder Executivo. Então, um outro exemplo que a gente tem de judicialização também é a judicialização de benefícios previdenciários. É muito comum a gente ver diversas pessoas indo até o INSS pedindo benefício previdenciário, esse benefício ser indeferido ou ser deferido com prazo muito curto, sem que a pessoa consiga se recuperar ainda e esteja apta ao trabalho, o que leva a uma judicialização massiva de benefícios previdenciários. Então, ela é uma causa e consequência, porque ela gera uma consequência na medida em que, quando há um número grande de pessoas judicializando a determinada questão, o judiciário também fica abarrotado com essas demandas e não consegue dar uma resposta ao cidadão num tempo justo e adequado. Então, é uma via de mão dupla, é uma causa e consequência. Né? Ele é um reflexo e também uma consequência, principalmente, da deficiência das políticas públicas. Muito bem colocado, doutor. Eu gostaria de agradecer sua participação por nos ajudar, né, a ter esse conhecimento um pouco maior sobre o acesso e a desigualdade, sobre a justiça aqui no Brasil.
Então, muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Agora estou aqui com a doutora Patrícia, ela vai nos ajudar a complementar um pouco mais do que o doutor João Paulo mostrou pra gente. Eu vou fazer algumas perguntas para ela também. Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de iniciar perguntando o que a senhora acha ser o principal fator que contribui para a lentidão dos processos hoje no Brasil. Bom, existem vários fatores que contribuem para essa lentidão. Eu acredito que o principal deles é a quantidade de judicialização que ocorre, né? E essa quantidade, ela está intimamente ligada ao número expressivo de operadores do direito que tem crescido cada vez mais, né? Antes, o acesso a um operador do direito, a um advogado, era algo mais restrito. E como hoje tem crescido muito, né, afortunadamente, tem crescido muito o número desses profissionais, as pessoas também têm tido mais acesso a procurar entender seus direitos, né? E os próprios advogados têm incentivado também, muitas vezes, a que aquela pessoa ela realmente não deixe passar desapercebido o seu direito e procure realmente o judiciário para resolver os litígios. E só que, em consequência a isso, existe um abarrotamento muito grande do Poder Judiciário, né, com um crescimento muito grande de demandas. E isso afeta, obviamente, né, no desenvolvimento desses processos, no andamento desses processos, culminando nessa lentidão. Né? Não tem como uma quantidade exorbitante de processos que vem crescendo a cada dia, ela seguir o rumo normal, entende? Então isso daí acaba travando um pouco e fazendo com que esses processos fiquem lentos. E também, além disso, né, tem um fator importante que é a atuação dos servidores, que infelizmente muitas vezes acaba deixando a desejar. Isso varia, né, obviamente, de profissional para profissional, mas a gente pode ter uma assertividade nesse entendimento porque temos varas diferentes e em algumas varas o processo ele caminha muito mais rápido do que em outras, né? Então a gente consegue concluir também que tem essa questão do servidor, né, que muitas vezes pode não dar a devida celeridade àqueles processos e contribuir ainda mais para essa lentidão. Ótimo, doutora, conseguiu esclarecer bem as nossas dúvidas. Eu gostaria de finalizar também com a senhora. Gostaria de saber se, na sua visão, o acesso à justiça no Brasil é realmente universal ou ainda privilegia determinados grupos sociais. Poderia explicar o porquê? Sim, eu entendo que, se a gente analisar do ponto de vista de direitos, ele é universal, né? O acesso ao judiciário, ele é para todos, conforme consta na Constituição, né? Porém, quando a gente vê na prática, a gente analisa na prática, isso se torna diferente. Por quê? Para ter acesso ao judiciário, o jurisdicionado, ele tem aquele primeiro acesso, só que com o passar do tempo, dentro do processo, se ele não conseguiu a benesse, por exemplo, da justiça gratuita, e ele precisa que o seu processo seja analisado em instâncias superiores, isso tem um custo muito alto. Então, acaba que na prática, essa universalidade, ela deixa de existir, devido a esses altos custos, né, com as instâncias que vão subindo e tem valores, né? Existe um preparo, existe um pagamento dessas custas, desses recursos. Então, acaba que as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, elas conseguem ter esse acesso universal de forma ampla, né? Se a pessoa necessitar, ela estiver insatisfeita com o resultado, né, da decisão de uma sentença em primeira instância, ela consegue facilmente arcar com os custos, né, e subir esse processo para uma avaliação em segunda instância, e até mesmo para o STJ, para o STF. Né? Então, isso daí acaba barrando as pessoas que têm um poder aquisitivo menor e, na prática, deixa de ser tão universal. Então, eu entendo que ela é universal, sim, o acesso à justiça, porém, ele é restrito, né, a essa avaliação, a essa apreciação do Poder Judiciário para uma segunda opinião, não uma segunda opinião, né, mas para, enfim, ter
contraditório, avaliado de uma forma mais abrangente as suas necessidades. Excelente, doutora. Eu gostaria de agradecer a sua participação por ter contribuído conosco aqui essa noite, esclareceu bastante das nossas dúvidas e foi um prazer conhecer a senhora. Foi um prazer, né, meu, Dr. João, aqui na Oliveira Lima Advogados. É sempre bom contribuir mesmo, né, com o aprendizado e trazer para os alunos a realidade prática, né? A gente aprende na universidade, de fato, mas na vida cotidiana, na prática, a gente acaba encontrando muitas diferenças, né? E isso é importante estar elucidando aí para os alunos, para eles estarem realmente sentindo como que é o funcionamento, né? Porque o ordenamento jurídico, ele é amplo e tem muitas nuances a serem analisadas, como essas que vocês trouxeram aqui nesta noite, nessa entrevista. Então, espero ter contribuído. Com certeza, contribuiu sim. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. O princípio do contraditório e da ampla defesa exige que o cidadão tenha uma defesa técnica efetiva. A Defensoria Pública existe para garantir esse direito aos que não podem pagar. Contudo, na prática, a desigualdade no acesso à defesa técnica é gritante. De um lado, defensores públicos sobrecarregados e com recursos escassos. De outro, equipes jurídicas privadas com vasto aparato investigativo e pericial. A qualidade da defesa torna-se muitas vezes proporcional ao poder aquisitivo do réu. Boa tarde, alunos da Dom Helder Câmara. Meu nome é Kátia, sou aluna do primeiro período da instituição e hoje estou aqui para realizar uma parte do nosso trabalho sobre desigualdade social. Gostaria de agradecer e apresentar o Dr. Cleiton. Muito obrigada pela sua presença e gostaria, doutor, que você se apresentasse um pouco mais. Boa tarde, os alunos da Dom Helder. Boa tarde, Kátia. Meu nome é Cleiton, eu sou formado em Direito, desde 2012, tenho mestrado em Direito Penal, tenho uma trajetória pela Defensoria Pública de Minas Gerais e estou aqui para auxiliar. Perfeito, doutor. Vamos fazer então algumas perguntas. Qual seria o volume de atendimentos que a Defensoria Pública lida diariamente e como isso afeta a qualidade da defesa que o cidadão recebe? Kátia, segundo dados, a Defensoria Pública de Minas Gerais, ela tem um atendimento diário em torno de 7 mil atendimentos e que gera em torno de 3,5 milhões de atendimento anual. Segundo dados também, seria necessário para o atendimento dessas pessoas em torno de 1.200 defensores públicos. E hoje em dia, a Defensoria Pública atualmente ela tem em torno de 667 servidores. Certo. O que mais falta? Seria tempo, pessoa, estrutura ou reconhecimento público? E se você sente que muitos dos réus que chegam ao processo, se já chegam derrotados antes mesmo de serem ouvidos? Kátia, sobre a primeira fase da sua pergunta, em relação à quantidade, à falta, né, de estrutura, a falta de pessoal, eu acredito que a falta de pessoal, sim, como eu disse para você na pergunta anterior, seria necessário em torno de 1.200 servidores, defensores, para estar atendendo essa demanda em Minas Gerais. E nós temos em torno de 667 servidores. Quanto à insatisfação da sociedade em relação a quando elas chegam na defensoria, elas já chegam lá muitas das vezes com um processo já transitado, julgado, ou muitas das vezes a pessoa chega lá, já perdeu o prazo, ou já decaiu ali o seu direito de ação. É por isso que muitas das vezes a sociedade ela fica insatisfeita com o atendimento ali recebido pela defensoria pública. É uma busca tardia, né? Vamos dizer assim? Isso, correto. A sobrecarga de trabalho compromete a capacidade da Defensoria de oferecer uma defesa técnica tão robusta quanto a de um escritório particular caro? Primeiro, eu vou responder a segunda fase dessa pergunta sua primeiro. A diferença entre um escritório particular para a Defensoria Pública em relação ao processo não tem nenhuma. Por quê? Todos os advogados ali da Defensoria Pública são pessoas capacitadas, são pessoas estudiosas, tanto que o concurso para a Defensoria Pública é um dos concursos mais concorridos do nosso país. Então, significa que todos os advogados que estão ali, os defensores públicos, são pessoas preparadas, eles têm condições técnicas de fazer um processo robusto. Agora, quanto
igual você me falou, que a quantidade, né, de processos que estão ali na mão daquele defensor, que muitas das vezes atrapalha ali o andamento do processo, ou que a pessoa tem um atendimento ali exemplar, eu acredito que sim, pela quantidade de processos que fica ali talvez na mão daquele defensor. Certo. Houve um aumento expressivo de atendimentos e um alto índice de satisfação das regionais como o Vale do Jequitinhonha, que representa na prática para a redução das desigualdades. Houve mesmo, né, esse aumento e o doutor acha que realmente houve essa redução? Olha, Kátia, no Vale do Jequitinhonha, o que acontece? A Defensoria Pública de Minas Gerais, ela fez um projeto lá com defensores itinerantes, onde a defensoria ela manda esses defensores aonde não tem lá uma defensoria implantada naquele município. Aí o que acontece? Através desses defensores que vão lá levando a justiça, essas pessoas que não tinham acesso à justiça, não tinham acesso a conhecer, né, ali os seus direitos, eu acredito que isso diminui significativamente ali a desigualdade social. Certo, doutor. E quais foram os projetos que a Defensoria levou e os serviços jurídicos que foi prestado ali para as comunidades? Qual foi o impacto disso? Olha, da mesma forma que foi feito ali no Vale do Jequitinhonha, com os itinerantes, foi feito ali nas comunidades. O que acontece? Aí quando a gente leva a justiça, leva o direito à justiça, aquelas pessoas, direito a atendimento ali para um defensor, aquelas pessoas passaram a ter conhecimento ali dos seus direitos, e isso diminui também ali a desigualdade social. Certo. Perfeito. Falando um pouco agora sobre criminologia, como os dados de encarceramento no Brasil provam a tese da seletividade penal? O doutor acredita que existe essa seletividade? Olha, consideradamente os dados nos mostram que isso é um fato real. Realmente as pessoa com baixa renda, pessoa que tem baixa escolaridade, realmente essas pessoas ela têm o maior encarceramento. Certo. Quando falamos de violência institucional ou negligência estatal, o que a classe social e a cor da pele significam para o desfecho da investigação? Também, Kátia, consideravelmente, o que acontece? Os dados nos mostram que isso tem um efeito. Isso tem um efeito. Mas só que, na minha opinião, eu não vou te falar que é por causa da cor da pele, se é por causa da baixa escolaridade ou da falta de acesso à justiça, mas os dados mostram que sim. Agora, uma questão que não foi falada é sobre um projeto também que a Defensoria Pública de Minas Gerais fez nas favelas, nas comunidades. A Defensoria Pública ela fez um projeto nas comunidades, também com o defensor itinerante, e que ele levava até essas pessoas também o conhecimento do seu direito através da justiça, e ali também houve ali um equilíbrio na desigualdade social. Certo. Doutor Cleiton, muito obrigado por esse momento. O doutor contribuiu muito para a nossa entrevista. Quero agradecer também a oportunidade à Faculdade Dom Helder. E esse é um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, doutor. Hoje, gostaria de começar perguntando, considerando a sua experiência tanto na Defensoria quanto no Ministério Público, em que medida o desenho estrutural do sistema de justiça brasileiro, especialmente no processo penal, contribui para perpetuar desigualdades no acesso à defesa técnica e, por consequência, na própria prestação jurisdicional? Bom dia, Isabela, bom dia a todos que me ouvem, e eu estou muito feliz de estar aqui para fazer essa entrevista. Já fui defensor público durante 2 anos e meio, depois fui promotor de justiça, cargo que estou exercendo até hoje, desde 2005, e eu então estou na carreira jurídica, desde 2005 que eu estou trabalhando com o sistema penal, e eu posso dizer que, no caso da Defensoria Pública, vou começar por partes, no caso da Defensoria Pública, que trabalha com os hipossuficientes, com as pessoas que não têm acesso integral
à educação, à saúde, são as pessoas consideradas carentes, humildes. A Defensoria Pública, eu pude ver de forma presencial, ela nem sempre tem acesso, por exemplo, na área penal, às testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, perdão. Por quê? Porque o defensor público, ele não tem contato direto com o acusado. O acusado comete um crime, por exemplo, e aí aparece a Defensoria Pública lá para fazer aquele processo. O cara está preso, às vezes, não tem acesso a ele, não tem acesso aos familiares. O defensor público, além desse processo, tem inúmeros outros processos. Então, fica um pouco desigual, porque o Ministério Público, por exemplo, nessa situação, ele tem acesso direto aos policiais militares que prenderam, tem acesso direto às pessoas que estavam lá no local, e aí ele consegue arrolar aquelas pessoas como testemunhas de acusação. Enquanto que, na Defensoria Pública, é um pouco mais restrito isso daí. Se não tiver um familiar do acusado que leve lá pessoas para ele, a defensoria, para ele arrolar aquelas pessoas como testemunhas, ou alguma outra pessoa que de boa vontade queira ir lá testemunhar em relação ao fato, na maioria das vezes a Defensoria Pública ela arrola as mesmas testemunhas da acusação, por falta de contato. Então, assim, a Defensoria tem excelentes profissionais, inclusive os defensores públicos, em sua grande maioria, eu tenho visto aí, são pessoas estudiosas, são pessoas que conhecem da técnica, conhecem de teoria e fazem o seu melhor. Só que no plano da igualdade, se a gente for olhar, o acesso à justiça por parte da Defensoria Pública dentro da sistemática do processo penal fica um pouco desigual no que diz respeito a arrolar testemunhas. Porque a testemunha tem que ser arrolada por uma pessoa que conhece um pouco do processo. E o defensor público ele recebe diariamente aquela carga processual gigantesca. Então, nesse ponto em especial, eu vejo que há uma certa desigualdade. Agora, no mais, no que diz respeito ao acesso aos tribunais superiores, acesso a juiz, acesso, enfim, ao sistema jurisdicional, eu vejo que é bem igual. O defensor público hoje, inclusive, ele tem um subsídio igual, eles equipararam ao Ministério Público em termos de subsídio. Ele tem, por exemplo, inúmeros defensores que trabalham só na área recursal, que ficam por conta de recursos para a STJ, para o STF. Enfim, então a gente vê que nessa parte há uma igualdade, sim, processual, uma igualdade formal. Então, tirando esse ponto específico lá do início do processo, de testemunhas, eu vejo que hoje o sistema está bem equilibrado. Incrível. Muito obrigada, doutor. Mas gostaria também de fazer mais uma pergunta, e ela na sua avaliação, os obstáculos processuais, como morosidade, burocracia e déficit de recursos nas instituições, impactam de forma desigual grupos sociais diferentes? Poderia comentar como esses entraves recaem de forma mais intensa sobre indivíduos em situação de vulnerabilidade socioeconômica? Bom, isso daí é algo que a gente tem que, de fato, colocar os olhos nisso, colocar os holofotes. Por quê? Sim, se a gente for olhar pessoas mais humildes, pessoas que sofrem de uma desigualdade social, material, enfim, elas não têm o mesmo acesso à justiça do que pessoas com condições econômicas mais favorecidas. Se a gente olhar nos crimes de colarinho branco, o que é crime de colarinho branco? Crime cometido pela elite econômica, por empresários, por políticos, por pessoas que detêm o poder econômico, o poder político, colarinho branco. Se a gente for observar, no que diz respeito a colarinho branco, que são aqueles que usam os ternos bem cortados, colarinho branco, enfim, essa sistemática foi cunhada por Edwin Sutherland. Eu até falo isso no meu manual de criminologia, para quem quiser aprofundar sobre essa questão de desigualdade, colarinho branco, colarinho azul, vai lá no meu manual de criminologia, está na 6ª edição, editora Grupo Gen, tem todos os canais virtuais aí para você adquirir. Eu falo sobre essa questão. E o Sutherland, ele diz, colarinho azul é aquela pessoa de baixa renda, é aquela pessoa mais humilde. Por que azul? Porque se a gente observar, as pessoas mais humildes, elas trabalham no chão da fábrica,
com aquele macacão azul. E aí, o fato de trabalhar com graxa, trabalhar com maquinário pesado, ela se suja facilmente. E aí, então, aquilo ali, o roupão azul, o colarinho azul, não dá para ver o sujo naquela pessoa. Então, aquele tipo de cidadão pratica crime de colarinho azul. Enquanto o cidadão da elite, os banqueiros, os empresários, os empreiteiros, colarinho branco. Que tipo de crime é aquele cometido por colarinho branco? Fraude em licitações, fraude no sistema financeiro, desvio de verba pública, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. E que tipo de crime é cometido por colarinho azul? O azul é furto, roubo, estelionato. Então, se a gente colocar tudo isso, colarinho branco, lavagem de dinheiro, desvio de verba, evasão de divisas, e colarinho azul, furto, roubo, tráfico, nós podemos perceber que há, sim, numa comparação entre os dois, há uma morosidade maior no acesso à justiça por parte desse grupo colarinho azul. E por que eu digo isso? Porque eu vejo quase que, se só é ligar a televisão, não precisa nem ser um personagem processual igual eu sou na área criminal, trabalho diariamente com isso, mas se você ligar a televisão, você vê que recursos de pessoas abastadas chegam muito rapidamente nos tribunais. E, inclusive, pessoas mais abastadas conseguem decisões mais rápidas. Pode ser favorável? Em grande maioria são favoráveis, mas também, enfim, podem ser desfavoráveis. Mas o acesso é muito rápido, porque eles têm ótimos advogados e conseguem chegar lá, por exemplo, no tribunal e despachar. Já se a gente for olhar pessoas mais humildes, tem que contar ou com a Defensoria Pública ou então com um advogado. Mas a Defensoria Pública ela não tem pessoas, não tem recursos humanos suficientes para conseguir lá no tribunal despachar aqueles milhares de casos que a Defensoria Pública tem. Então, por falta de recurso humano, não por falta de técnica, fica mais difícil de chegar até um tribunal e despachar rapidamente. Faz o pedido fica lá no gabinete, ou desembargador, ou no fórum, enfim, aguardando uma decisão. Agora, quando é um advogado contratado, um advogado que está por conta daquele processo específico, ele vai lá e despacha. Ele vai lá e fica esperando o juiz sair do gabinete ou o desembargador. Então, há uma certa morosidade maior, sim, em razão dos recursos humanos, em razão de você não ter gente suficiente para trabalhar na Defensoria Pública. Agora, se a gente for olhar de um modo geral também, pessoas mais abastadas gozam, possuem um certo respaldo e respeito social, infelizmente, maior do que pessoas mais humildes. E aí, se a gente olhar os presídios, é muito fácil. O próprio César Lombroso, ele dizia lá na escola positivista, né, na escola da criminologia, que fala sobre o estudo dos delinquentes, quando se vai numa penitenciária, igual o Lombroso foi no sul da Itália, né, na época que ele estava estudando, que tipo de pessoa que a gente vê no presídio? Eu trabalho, inclusive, hoje fiscalizando presídios. Nós assistimos isso diariamente. Pessoas pobres, pessoas negras, pessoas com uma origem, enfim, social, às vezes do meio rural, às vezes da parte do Nordeste, enfim. Essa é a população carcerária. Se você não vai lá e vê pessoas loiras de olhos azuis, pode ver um ou outro. Não faz parte. Não faz parte da população carcerária pessoas brancas, pessoas ricas. Não faz, infelizmente. Quer dizer, então, que pessoas ricas não fazem crimes? Fazem. Só que eles fazem crimes de colarinho branco. E como não tem violência, não tem grave ameaça, chega-se então a uma situação assim, não é tão violenta assim, não é tão perigoso assim, ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém. Às vezes uma pessoa dessa desviou bilhões de reais. É muito pior do que uma pessoa que furta um chocolate no supermercado. E essa pessoa que furta o chocolate fica presa, enquanto aquela que desvia bilhões, não. Então, há sim uma certa disparidade quando se trata de um vulnerável, quando se trata de uma pessoa excluída socialmente. E aí a justiça, infelizmente, em situações como essas, ela dá decisões diferentes. Então, claro, tem melhorado? Tem. Tem sido um pouco diferente isso
Tem, mas não chegamos a um ponto de igualdade, estamos longe de chegar, por isso que é importante a gente falar sobre isso, a gente, enfim, dar opiniões de pessoas que trabalham na área, de pessoas que estão no dia a dia enfrentando a criminalidade, mas se a gente olhar, hoje as penitenciárias estão muito parecidas com aquelas lá do sul da Itália, pessoas negras, pessoas pobres, pessoas desfavorecidas socialmente. Incrível, muito rico, muito interessante. Muito obrigada. Gostaria de fazer agora uma próxima pergunta, que é, na sua visão, como o Ministério Público pode atuar de maneira concreta para reduzir a reprodução de desigualdades dentro do próprio sistema de justiça? Bom, nós, promotores de justiça, a gente trabalha não só na área criminal. Nós trabalhamos também, eu particularmente trabalho na área criminal exclusivamente, porém, no início da minha carreira, quando eu fui para o interior, eu trabalhei com todas as áreas, seja civil, criminal, idoso, infância e juventude, enfim, saúde, consumidor. Como promotor de justiça, o que a gente tem visto muito hoje? Eu posso dizer, da minha parte, na minha área, eu como promotor criminal, eu procuro não fazer distinções. Se chegar para mim um caso de uma pessoa que fez um crime de desvio de verba pública, ou corrupção, ou colarinho branco qualquer desses aí, eu vou atuar de forma bem assertiva, assim como eu atuaria num caso envolvendo uma pessoa que furtou um sabonete, um chocolate. E digo mais, no meu caso, inclusive, eu escrevo sobre isso. Se você pegar o meu manual de criminologia, que fala tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, não está nada diferente disso, lá está de forma mais aprofundada, de forma mais, enfim, científica. Nós podemos ver que, enquanto eu estiver atuando no caso de colarinho branco, eu vou atuar de forma mais, digamos assim, mais complexa, eu vou atuar de forma mais minuciosa. Por quê? Porque ele conta com vários advogados. Ele conta com o apoio social, que muitas vezes a pessoa que é rica, que é loira, enfim, de olhos azuis, não estou falando só o loiro de olho azul, pode ter um branco moreno, enfim, mas a pessoa que trabalha e faz crime de colarinho branco, ela conta com uma defesa melhor. Então eu, particularmente como promotor, tenho que atuar de forma melhor também, de forma mais minuciosa, não deixar passar. Nesse caso, eu estou equilibrando o sistema, porque eu estou atuando de forma mais assertiva, mais minuciosa em casos complexos como esse. E quando se fala de furto, de roubo, o próprio sistema já dá conta. O policial já manda aquele inquérito de um roubo, de um furto, todo relatado. O cara foi pego furtando, o cara foi pego com a mão na massa, não tem nem muito o que fazer. Agora, um caso de desvio de verba pública, um caso de lavagem de dinheiro, um caso, enfim, que envolve fraude de licitação, eu preciso de perícia, eu preciso de técnica, eu preciso estar atento a tudo, eu preciso de arrolar testemunhas que são, enfim, bem precisas ao dizer o que aconteceu. Então, eu equilibro atuando de forma mais assertiva nesses casos. Isso na área criminal. Eu não trabalho aqui de forma diferente. Uma pessoa que furta, uma pessoa que rouba, o do colarinho branco vou deixar para lá, porque colarinho branco não tem violência, não tem grave ameaça, então eu não vou atuar nisso. Não, eu atuo sim. Agora, o que pode ser feito também, isso na área criminal? Na área civil, para que a gente possa falar em reduzir as desigualdades sociais. O Ministério Público, ele tem uma ferramenta que se chama Ação Civil Pública. Na Ação Civil Pública, nós podemos propor ações para forçar, obrigar o Estado a construir escolas, a construir hospitais, a construir um saneamento básico, a implementar políticas públicas. Então, quando o promotor da área civil ele vê que uma dada localidade, uma zona rural, por exemplo, ou uma zona de periferia, de conflito, de criminalidade, não tem o Estado ali presente, porque o Estado não está olhando para ali e colocando um esgoto, e colocando, enfim, uma creche, colocando uma UPA, o Ministério Público pode propor uma ação obrigando o Estado a fazer isso. Ali ele está reduzindo a desigualdade e está tirando a criminalidade do comando. Porque quando você não tem um Estado, você tem um crime. E o crime, ele se vale, inclusive, da ausência estatal para ali fazer um assistencialismo, que
O que é isso? Ele, então, busca, ele, traficante, dono daquela comunidade, dar remédio. Ele, traficante, dono da comunidade, ele passa, então, a regimentar pessoas, ele passa a trazer pessoas para o tráfico, ele passa a trazer crianças, adolescentes, para fazer o tráfico, para ajudar ele a ser aviãozinho de droga, para levar droga. Por que ele faz isso? Porque se o Estado não está empregando aquela pessoa, se o Estado não está dando escola para aquela pessoa, o tráfico está tomando conta. E o tráfico está entrando naquele território, está dominando aquele território, está ocupando o espaço que deveria ser do Estado. Então, o que a gente tem visto? Que os promotores que atuam na área civil, de modo geral, de direitos difusos e coletivos, ele vai propor ações civis públicas, obrigando o Estado a preencher aquele território com implementação de políticas públicas. E no caso do Ministério Público na área criminal, que é a área que eu atuo, já atuei nessa área da ação civil pública também, mas na área hoje que eu atuo do crime organizado, do combate a essa criminalidade tão nefasta, é a gente atuar em todas as frentes, sem fazer escolha, se é colarinho azul, se é colarinho branco, enfim, e atuar para reduzir essa desigualdade, reduzir a criminalidade e, de uma forma geral, a gente levar uma igualdade para a sociedade de uma forma ampla. Perfeito. Muito obrigada. E, por último, o senhor é autor de obras fundamentais em criminologia. Em diálogo com essa área, como o estudo do comportamento criminal e as estruturas sociais, como elas podem ajudar a compreender e por que a promessa constitucional de acervo universal à justiça, ela ainda não se materializa plenamente para todos os brasileiros? Bom, no meu livro, inclusive esse livro que eu falei, o Manual de Criminologia, eu falo muito sobre essa questão da desigualdade material, eu falo muito sobre essa questão que o Estado, e muitas vezes, ele, por não implementar políticas públicas, que é o que se chama de prevenção primária. O que é a prevenção primária? É quando o Estado reduz ou impede o crime de nascer, implementando políticas públicas, dando saneamento básico, dando segurança pública por meio de polícia, dando escola, educação, saúde, hospitais, creches, UPAs, enfim. Quando o Estado começa a fazer a prevenção primária, que é isso, que é impedir que o crime nasça, porque se a gente começa a olhar para uma zona de criminalidade, para uma zona de pobreza, e o Estado começa a preencher ali o seu papel, começa a ocupar aquele local, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que o Estado preenchendo ali, com polícia, com UPA, com escolas, o crime vai sair dali. Porque o crime organizado ele precisa de estar no local de desordem social. O crime organizado ele precisa estar no local onde não tenha organização. Eu falo muito isso, é a chamada teoria das janelas quebradas. Quando se tem um local todo pichado, toda janela quebrada, carro abandonado, escola pichada com janela quebrada, o crime se sente dono dali. O crime, ou qualquer pessoa, olha para aquele local e fala, bom, aqui nós estamos vendo que o Estado não está presente, tem janelas quebradas, tem carro abandonado, tem polícia. E aí essa teoria das janelas quebradas, ela mostra claramente que a ausência estatal gera crime. Quando o Estado não está ali, tem crime. Então, a prevenção primária evita que se chegue nesta janela quebrada, que o crime organizado tome conta do local. E quando o crime toma conta, ninguém vai ter acesso universal a nada. Não vai ter acesso universal à saúde, à educação, a nada. Então, o crime tem que ser combatido. Mas não é só combate, trocar tiro. Eu, inclusive, sou um grande defensor, sim. O Estado tem que ocupar comunidades. O Estado tem que ocupar locais de criminalidade, porque o Estado é soberano. Ele é soberano em todos os locais. Não tem local que o Estado não possa ir. Não tem local que o Estado seja proibido de ir. Ah, porque tem barricada. Ah, porque tem menino com fuzil. A gente não pode impedir que o Estado preencha esses locais, porque ali é território brasileiro, é território do Estado. Então a gente tem que preencher por meio da polícia. Mas antes disso, a gente também tem que pensar o seguinte: como que o Estado pode ocupar
de forma inteligente, fazendo implementações de políticas públicas, permitindo que todo mundo ali tenha acesso universal a tudo. Por exemplo, a saúde, a educação, coloca escola, coloca ali hospital, coloca ali um posto da polícia, coloca ali um posto de vacinação, coloca ali um posto de emissão, por exemplo, de carteira de identidade, de título de eleitor, ou seja, dá cidadania para aquelas pessoas. Porque muitas vezes o criminoso ele toma conta daquela localidade porque o Estado ele não está nem tratando a pessoa como pessoa. Ele nem dá identidade, ele não tem título de eleitor, ele não vai lá para ver se precisa de alguma coisa de água, enfim, de saneamento básico. Então aquela pessoa fala assim, bom, o que eu vou fazer aqui? Se não tem Estado, eu vou dar a mão para quem? Para o traficante. E o traficante, às vezes, nem que a pessoa não queira dar a mão, porque tem muitas pessoas que, inclusive, falam assim, não, isso aqui é um crime, isso aqui o cara tá do mal, isso aqui pode ter coisa ruim e tal. Enfim, mas ainda assim, o traficante, ele vai dominar. Tem uns que dão a mão, tem outros que não querem dar a mão, mas o traficante domina, ameaça. Então, ou seja, a gente tem que ver que o Estado ele tem que dominar o território, ele tem que ocupar, ele tem que começar não só por meio de armas, mas também, além, obviamente, de zonas onde não tem como o Estado ocupar por meio de escolas, ele tem que primeiro dominar por meio de armas, tirar o crime organizado de lá e depois fazer a prevenção primária. Então, o que eu vejo? Eu falo muito isso no meu livro. Eu falo que hoje o Estado ele tem que começar para esses locais, olhando e prevenir o crime, fazendo a ocupação por meio de políticas públicas e também ocupação por meio de policiamento ostensivo, por meio de retirada de pessoas perigosas do local, cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão, quando não tem como ele ocupar antes de ir com o policiamento ostensivo. Então a gente tem que trabalhar de forma conjunta, não é fácil. Eu, como uma pessoa que trabalha com segurança pública, que escrevo sobre isso, eu me debruço diariamente. Mas cada local tem um certo tipo de atuação. Tem locais que o Estado ele já preencheu, tem locais que o Estado nem entrou. Enfim, então a gente tem que ver qual é a zona de ocupação que a gente precisa trabalhar. E tudo isso é feito como? Estudando de forma científica, de forma lendo os livros corretos, ouvindo as pessoas corretas, trabalhando com pessoas que trabalham com isso no dia a dia. Porque também tem muitas pessoas aí que se dizem especialistas, mas nunca pisou numa prisão, nunca pisou numa zona quente de criminalidade, nunca foi numa comunidade carente, nunca atuou na área criminal e às vezes vai dar palpite em algo que ela só conhece no papel. Então, eu conheço no papel, conheço na prática e tenho visto aí, enfim, vários locais sendo tomados pelo crime por falta de uma atuação mais eficiente do Estado, implementando políticas públicas, trabalhando com a população, indo lá conhecer a população, tem que ter esse calor humano também, tem que ter essa parte de conversar com as pessoas, de ir lá para ouvir. Essas pessoas estão muitas vezes abandonadas, já são vulneráveis, já são hipossuficientes, são pessoas discriminadas, então elas precisam também de ser ouvidas. Ninguém ouve essas pessoas. O Estado ir lá ouvir, seja por meio da Defensoria Pública, seja por meio, enfim, de pessoas que trabalham lá, assistentes sociais, ou até mesmo os políticos, as pessoas têm que ser ouvidas. Porque muitas vezes nem se sabe o que elas querem ali, elas às vezes nem sabem o que elas querem. Então, a gente precisa de ouvir essa população carente. A gente precisa de ir nos abrigos, a gente precisa de ir nos locais de idosos, a gente precisa de ir nas comunidades carentes, a gente precisa de ir lá e ver o que está faltando. Tem local que é esgoto ao céu aberto. Então, falta muito isso, porque é muito comum a gente ver os políticos, na época de eleição, ir lá e prometer 1000 coisas. Mas durante 4 anos, não vai, não manda, não vê. Enfim, pessoas que trabalham no Estado não vão lá para saber. E aí os traficantes que estão lá dominam, eles estão lá diariamente. Então a gente precisa de ter mais esse calor humano, essa questão aí, enfim, de buscar algo. Eu tenho visto que muitas pessoas desses locais são salvas porque a maioria ali, elas são boas, pessoas do bem. Muitas são pessoas cristãs, né, religiosas, buscam algo maior para proteger elas, porque não tem como. O traficante não protege, o Estado não, elas buscam Deus, isso também é muito importante, muitas pessoas dessas são salvas por isso, mas enfim, nós como Estado também temos que estar presentes ali e temos que ouvir essas pessoas e implementar as políticas públicas. Muito enriquecedor, foi incrível poder compartilhar essas
essa troca de informação. E muito obrigada, doutor. Obrigado, Isabela, conta comigo aí. E o pessoal que quiser depois me seguir no Instagram, é @CrisGonzaga. Pode me seguir lá no meu Instagram, @CrisGonzaga com CH. Estou sempre postando aulas, postando dicas, enfim, postando material para a gente trabalhar essas questões todas. Muito, muito obrigada mesmo. Respondo em nome do grupo, todo mundo conhece o doutor, ficamos muito honrados pela disponibilidade, por responder essas perguntas para nós. Agradeço em nome da Carol também, que teve um imprevisto e precisou sair. E muito obrigada, é uma inspiração para nós que estamos aqui começando no direito e ao mesmo tempo, dá um norte bem bacana. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Isabela. Grande abraço. Obrigada. Tchau. A análise dos casos emblemáticos revela que o judiciário não é cego à classe social. Em matéria penal, assistimos à seletividade penal. O sistema é mais eficaz e rápido na punição dos crimes cometidos pela população vulnerável, enquanto crimes de colarinho branco frequentemente se beneficiam de recursos proletatórios, habeas corpus e penas alternativas. Os privilégios de grupos sociais se manifestam no ritmo do processo, nas decisões sobre prisões cautelares e, ultimamente, na própria dosimetria da pena. Professor, o conceito de seletividade penal se aplica na prática do nosso sistema de justiça? E como nós podemos evidenciar isso? A questão do sistema penal brasileiro é complicado, porque, na verdade, como já dito anteriormente, mas posso repetir aqui, na cadeia estão pessoas pobres, né, pessoas necessitadas, e há muitos também presos injustamente, né? A gente tem visto aí pessoas presas por causa da cor, ou com reconhecimento apenas fotográfico, depois você vai ver a pessoa inocente. Então eu acho que há uma injustiça penal grande aí, e na verdade essa prisão dessas pessoas precisa então, porque vocês vão estudar para frente uma frase muito séria, que é o indúbio pro réu, ou alguém já falou, né? Na dúvida absolvo o réu. Mas a pressão da sociedade, que às vezes não quer justiça, mas quer vingança, né? Tem ódio nisso tudo. Então, alguns juízes estão caindo nessa proposta de condenar, mesmo havendo dúvida com relação àquela pessoa. Mas lá para frente, a hora que vocês estiverem bem mesmo já com o direito penal avançado, vocês vão ver que o próprio Ministério Público é responsável para fazer uma prova bem feita. Se ele não fez, se ele é um funcionário público bem pago para fazer essa prova, se o juiz tem dúvida, absolva sim, porque senão vai acontecer isso. E esse erro judiciário é caro para o Estado, porque depois o Estado tem que pagar mais caro, antes de tudo, para a própria pessoa, né, que ficou anos na cadeia para depois ser libertada. Nós vimos aí pessoas já cumprindo 20 anos de cadeia, depois provado que era inocente. Pessoas que, matou fulano de tal, foi preso ao primeiro erro, caso do Irmãos Navos, em Minas Gerais. A pessoa estava já 20 anos na cadeia, quando vê um morto aparece na própria cidade. Ou seja, arrancaram a confissão do cara na cadeia, naquela época que podia torturar e tudo mais. Então precisa preocupar sim com essa seletividade, e a justiça tem que ser iguais para todos, né? Porque enquanto ela ficar aplicando só uma camada menos favorecida da sociedade, vai haver uma própria negação de justiça. Em termos acadêmicos, de que forma os privilégios de grupos sociais se manifestam no judiciário? Exemplo, acesso a tribunais superiores, recursos, tipo de regimes de cumprimento de pena? Sim, e nós estamos vendo isso claramente. Ou seja, primeiro, eles podem contratar excelentes advogados que vão protelar o cumprimento da decisão ao máximo, quando o outro não pode, né? Tem dificuldade de ter um advogado para defender. E a gente tem que pensar aí também, outra questão da ausência de Estado, é que a Defensoria Pública, que vem prestando esse relevante serviço ao povo, ela não está institucionalizada em todo o estado de Minas Gerais. E eu sempre penso que para realmente haver justiça, e principalmente na área criminal, já que na comarca tem um promotor
já que na comarca tem o juiz, na comarca necessariamente tem que ter o defensor público, mas não tem em todas as comarcas. Acha que é despesa do Estado. Não. É uma necessidade, é um investimento do Estado nas pessoas mais necessitadas. Porque senão vai repercutir justamente isso, né? Mas no interior o juiz tem que dar um defensor dativo para o réu, por exemplo, pobre. Nós temos uma professora lá, na Dom Helder, que escreveu um livro, que isso na verdade não acontece, que são são advogados dativos despreparados, que às vezes subserviente ao juiz, acata tudo que o juiz fala, e que às vezes nem recorre da decisão. Então você vê que o réu pobre ainda não está bem defendido, dá um arremedo só de defesa, né? Dá um advogado, ele faz qualquer coisa lá, quando a Defensoria Pública poderia fazer e já está em cada uma das comarcas de Minas Gerais. O que a gente vê então é justamente essa proposta. E mais, aí o rico, quando é condenado, logo consegue até atestado para falar que está doente, para ficar em casa, né, com tornozelo, ou para ficar em casa dizendo que está doente e tudo mais. O pobre, se fizer isso, eles não vão dar nem importância, vai continuar lá, mas o rico não consegue às vezes não cumprir a pena em todos os seus regimes. Acho também que tem que ser revista essa questão de regime totalmente fechados, já que a pena busca a ressocialização, né? Então há um recrudescimento com relação às penas no Brasil. Eu não vejo isso com bons olhos, então eu acho que dentro do que é justiça mesmo, o Estado tem que estar presente e evitar a todo custo o encarceramento, sabendo que é uma segunda presença negativa do Estado, ou seja, primeiro não deu condições para aquelas pessoas sobressaírem na vida e depois ainda joga ela numa cadeia desumana, né? Porque é outra questão que tem que ser enfrentada aí. Se você for no zoológico de Belo Horizonte, tem animais lá que tem locais muito mais chiques de uma cadeia. É certo que hoje não se faz, né? Nós temos que tratar até os animais também, tudo muito bem. Mas eu só uma analogia para dizer que as cadeias no Brasil, e principalmente para o pobre, já é uma negação da própria justiça, né? Porque, primeiro, é uma escola de crime, você sai lá pior do que entrou, você é estrupado lá dentro, todo mundo sabe que isso acontece e todo mundo fica calado dessa hipocrisia total da sociedade, inclusive do próprio judiciário. Porque lá pelas tantas, quando você estudar a lei de execução penal, vai ver que o juiz teria que ter a coragem de interditar essas cadeias imundas de várias comarcas. Mas ai deles se fizerem isso, só uma pressão muito grande. Eu tive um colega de concurso que quando interditou a cadeia de Contagem, ele sofreu uma pressão tremenda que ele acabou pedindo aposentadoria do governador do estado, do próprio Tribunal de Justiça. Tanto é que na época, lá na Dom Helder, nós fizemos um desagravo, dizendo que não, que estava no exercício, né, da magistratura. Mas é só para você ver como que, para ser bem sincero, há uma hipocrisia danada nessa questão também de justiça, né, de devido processo legal, né, e que isso tudo às vezes é desviado em prejuízo, voltando de novo, principalmente com relação às pessoas mais necessitadas, mais pobres, porque elas não têm tanto interesse do Estado, que deveria tratá-las assim, com maior deferência possível, mas assim não faz, né? É uma questão também que, queira ou não, as leis são feitas pelos fortes, por isso que eu falei que você não pode ser tanto legalista. Deputado não vai fazer lei contra ele, nós vimos que eles iriam, inclusive, fazer uma lei, ou seja, nós não podemos ser processados em hipótese alguma, só se todos nós nos autorizarmos, ou seja, é uma impunidade total, né? Mas preocupar em lei para reforçar mais essa proposta de diminuição das desigualdades, eles não preocupam, né? Por isso que, de novo, voltando aí, a esperança, gente, não é para vocês desanimarem, não, é para vocês aceitarem isso como desafio, estudem, né? Tem essa proposta, seja humilde, porque a gente vê também muitas pessoas que se perdem no meio da formatura, né? Fica pessoa muito distante da sociedade, muito
muito egoísta. E eu falo isso também porque, já confessando, eu tenho muito medo dessas entrevistas, que aí eu falo mais ainda muitas coisas. Mas olha, quando aconteceu a chacina no Rio, recente, e aí nós estamos vendo a sua pergunta, um desembargador chegou para mim e falou: olha, que absurdo, morreu 4, 5 policiais. Eu falei: você está preocupado com os 4, 5 ou com os outros também? Ah não, os outros são ervas daninhas. Sim, temos a nossa culpa, no sentido de também estarmos muito coniventes com essas propostas. Entramos aí, inclusive, outra questão filosófica, né? Porque o positivismo, né? Ou seja, a aplicação cega da lei leva às injustiças, nega tudo isso que nós estamos falando. Através de aplicação cega da lei, por exemplo, os nazistas, né, depois de matar pelo menos 6 milhões de judeus, homossexuais e ciganos, eles se justificaram que estavam cumprindo o dever legal. Então, outra questão, né, que vai ao encontro dessa proposta é justamente isso. Se uma lei é ilegal, nós teríamos que ter a obrigação de desconsiderá-la. Nós teríamos, apesar desse positivismo, desse legalismo, de ajustar a lei, né, e chama suavizar o rigor delas, através do princípio suavizar os rigores da lei, é aplicar equanimamente, né, a legislação de maneira que ela não seja tão forte no caso concreto. Porque dentro dessa proposta de justiça, você já tem noção que a lei é genérica, ela atinge todo mundo. Tá, mas e naquele caso concreto? Porque então é algo abstrato que a hora que atingiu aquela pessoa, às vezes ela é muito forte. Então eu acho que uma lei tem que ser trabalhada com cada caso específico. E é por isso que eu ainda estou muito resistencioso, muito preocupado com a inteligência artificial, que está também robotizando tudo isso, né? Eu acho que é outra questão que tem que pensar com relação a essa justiça, né? Porque o juiz tem que ter uma carga humanitária nas decisões dele para ir ao encontro dessas propostas, né, dos filósofos gregos, até mesmo dos filósofos atuais, porque se não for para suavizar os rigores da lei, se não for para analisar cada caso na sua individualidade, não precisa de juiz, né? Agora tem a inteligência artificial e tem um computador. Então eu acho que não. Essa carga humanitária tem que ser dada. E aí também precisamos, sim, para nós alcançarmos um pouco mais esse ideal de justiça, justamente de uma escola de direito também mais humanitária. Eu acho que nisso a Dom Helder sai na frente nesse sentido, né, do patrono dela. O Dom Helder tem lutado contra todos os demandos da ditadura militar, tem enfrentado, né, ou denunciado a ditadura de 64 no exterior. E a Dom Helder continua também, já que ela tem várias disciplinas, você olha lá na carga horária, de direitos fundamentais. Nós então, para mantermos essa proposta, eu acho que justiça tem tudo a ver com democracia também. Então, Estado democrático de direito, né, significa, antes de tudo, você socorrer aos necessitados, né, porque nós não podemos considerar a democracia ou o Estado democrático enquanto houver desigualdade. Mas, por outro lado, eu não posso, né, ouvir também alunos ou pessoas com formação jurídica pregando pela ditadura militar, pelo fechamento das instituições democráticas. Nós temos, né, sempre que aperfeiçoar as instituições e fazer essa conexão que há entre justiça, Estado democrático de direito, né, para que nós possamos sempre evoluirmos, né, porque nós não podemos considerar também pessoas evoluídas se nós não olharmos para trás e dermos a mão também àqueles que precisam de nossa mão para seguir adiante. Nós temos que diminuir a diferença para que realmente haja justiça. Então, posso concluir, não há justiça no Brasil por causa dessa desigualdade, por falta de coragem em fazer uma melhor distribuição de terras, por falta de casa, moradia e muitas outras questões que acaba atingindo a todos nós, porque nós, diante da nossa inércia, nós acabamos naturalizando a pobreza, e isso é muito preocupante.
E o que o senhor acha que resolveria esse problema? O Estado social. É uma discussão também aí se a Constituição de 88, porque aí nós vamos trabalhar também outras questões filosóficas, que é o Estado social versus o Estado neoliberal. O neoliberalismo considera que todo mundo tem oportunidades iguais, que é uma própria negação dessas propostas filosóficas. Nem todos têm as mesmas condições, conforme nós sabemos, né? O Estado liberal quer privatizar tudo, né? E deixando para os particulares resolverem essas questões. Não, dentro dessa proposta não. Por quê? Porque nem todos têm as mesmas condições. Então, um Estado social com distribuição de, por exemplo, socorrendo aos pobres, com 13º, 14º, 15º, 16º, não precisa nem sair do empresariado, sai do próprio bolso do Estado através da arrecadação de imposto. Um Estado que preocupa em dar casa para todo mundo. Eu já estava vendo, me parece que é um estado do Paraná, ele está fazendo casa para os aposentados que paga apenas 15% do salário mínimo, né? Então o Estado tem mais, é justamente isso. Eu penso, quantas coisas fáceis que poderiam facilitar a vida, uma lavanderia pública junto a essas comunidades, né? Umas escolas melhores junto a essas comunidades. Então é assim que nós temos que trabalhar para realmente alcançar essa proposta de uma justiça, né? A universalidade do acesso à justiça é um mandamento constitucional que, na prática, ainda tropeça em barreiras econômicas e estruturais. A busca pela isonomia processual, a igualdade de tratamento em juízo, exige não apenas a expansão de serviços essenciais, como a Defensoria Pública, mas uma profunda reflexão sobre como o status social impacta o desfecho processual. Os caminhos para a justiça social existem, das práticas restaurativas aos projetos comunitários. A justiça é feita de leis, mas só se concretiza por meio de ações que combatam as desigualdades de fato. Estamos prontos para fortalecer essas iniciativas e transformar a justiça em um direito verdadeiramente acessível a todos? Você ainda acredita na justiça? Que na vida de todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas e outras parece que não saem do lugar? O nome disso é produtividade. É como você dá conta do seu tempo, porque o sol nasce para todo mundo. Então o que a gente faz com essas nossas 24 horas que a gente tem no nosso dia? Se a desigualdade é o motor da injustiça social, o sistema judicial é o espelho que reflete seus efeitos mais duros. O cidadão que vive na base da pirâmide enfrenta uma vulnerabilidade ampliada, e essa vulnerabilidade se manifesta em cada esquina do direito. Nossa Constituição promete dignidade, mas a realidade nos mostra que a cor da pele, o CEP e a renda definem quem é visto como vítima e quem é tratado como suspeito. Quem mais precisa de justiça é, muitas vezes, quem menos consegue alcançá-la. É hora de ouvir as histórias reais daqueles que lutam contra esse sistema todos os dias. Se alguém... Boa noite, Raquel. Eu gostaria que você falasse um pouco para mim sobre a sua história, com que você trabalha, seu nome. Bom, meu nome é Raquel Pereira, eu tenho 48 anos, eu sou contadora. Em 97 me formei técnica contábil, na época era o 2º grau, hoje conhecido como ensino médio, a gente conseguia fazer de profissionalizante. E em 2016 eu formei nível superior, me tornando contadora. 6 meses depois me tornei perita contábil. E desde então eu exerço a minha profissão.
E a sua história, pessoal? Você pode contar um pouquinho pra gente? Bom, além do que eu já falei dessa parte, da minha parte da profissão, de como foi estudar, eu também sou mãe, eu tenho uma filha. Eu me tornei mãe aos 29 anos. Tenho uma filha de 19, inclusive ela está cursando faculdade de Direito. E minha vida foi essa, criá-la, né? Uma vez que eu não tive o amparo do paterna, né? Ele não assumiu a paternidade, então foi uma criação de uma filha sozinha, né? Foi um pouco delicado, um pouco difícil, mas nada impossível. Então, foi isso. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou ao tentar fazer valer um direito seu? Seja ele trabalhista, consumerista ou de saúde? Bom, eu não tive tanta dificuldade para fazer valer um direito meu. A gente, quando tem uma certa noção, por exemplo, do ponto de vista consumista, né? Quem tem um pouco de noção do Código de Defesa do Consumidor, que sabe que todo estabelecimento tem que ter um exemplar, e caso você sinta que seu direito está sendo negligenciado, você pode exigi-lo ou até mesmo procurar de outras formas para resolver depois. Então, neste âmbito, tanto no âmbito de defesa de um plano de saúde, de quaisquer situação, às vezes você pode ter uma dificuldade na hora, pela outra parte está tentando impedir ou te negar o direito. Mas de exercê-lo, de consegui-lo, eu nunca tive dificuldade. Às vezes você enfrenta algumas dificuldades de forma mais burocrática. Por exemplo, na paternidade da minha filha, quando eu tentei entrar com uma ação, né, contra o pai para reconhecimento, então é um processo um pouco moroso. Foi um processo que demorou mais de 2 anos. Uma outra vez que a gente teve um pouco de dificuldade foi quando meu pai fez uma cirurgia, ele estava internado, e negligenciaram o fato dele ser idoso, tiraram ele do CTI sem um acompanhante da família. Não que eu não consegui reverter a situação, mas são situações que te levam a ter um certo desgaste. Mas deixar de conquistar um direito, não. Eu sempre briguei por ele e sempre consegui. Você sentiu que, pelo fato de você ser mãe solteira, você foi tratada de forma diferente em algum fórum ou delegacia? Não. Nesses ambientes eu não senti que eu fui tratada de forma diferente. Talvez na sociedade, pelo preconceito de eu ser mãe solteira, estar criando uma filha sozinha, algumas pessoas têm preconceito sim e são maldosas. Mas em ambientes públicos, em ambientes que eu poderia requerer meu direito, não fui tratada de forma diferente. Bom, muito obrigada por contar um pouco da sua história pra gente. E é isso. Boa noite. Boa noite. Olha o que fizeram com o nosso povo, amor. Esse é o sangue da nossa gente, amor. Olha a revolta do nosso povo, eu vou. Uma presa diz: doutor, você acha que está certo? Esse filho da desembargadora, que foi pego com 120 quilos de maconha, mais as balas, você está em liberdade, está indo para uma clínica psiquiátrica, e eu que sofro de depressão e fui pega com 20 gramas de maconha, estou aqui na cadeia condenada a 4 anos. Esse tipo de desigualdade é que choca as pessoas de um modo geral. Eles são a resposta pra fome, eles são o revólver que aponta. Vocês são a resposta porque tatuagem tem no morro, morre não desponta. Vocês são o meu medo na noite, vocês são mentira bem contada. No campo da justiça criminal, a seletividade é um dado estatístico doloroso. O sistema é eficaz na prisão do jovem negro e pobre por pequenos furtos, mas historicamente ineficaz na punição dos crimes do clarinho branco. O encarceramento em massa é o resultado final da racialização da justiça e da desigualdade processual. Você chega na minha terra, ele responde quem disse que a terra é sua. Aquela noite eu te ensinei coisas sobre o amor. Durante o dia eu só tinha vivido ódio.
Deus deu frio e não me deu cobertor. Perdão, Senhor, mas na pista eu só vejo sódio. Se passam a causa da seca e da cerca que nos separa. Depois nos acusam de estar dividindo demais. É como uma fênix mesmo, você ressurge das cinzas, porque é uma fábrica de loucura, é uma fábrica de monstro. É uma fábrica de monstros? De monstro, é o fim do mundo. Por quê? Você não estuda, você come mal, dizem que cada um dorme na sua cama, que você come bem, não é verdade. Fiquei preso em presídios com 10 camas, preso com 60, entre 60 presos. A água racionada, enfim, é uma máquina de destruir. Quando você vai para o regime de isolamento, você tem que ter banho de sol pelo menos 1 hora por dia. Eu tinha banho de sol 50 minutos por semana. Fazer o quê? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. Desesperou, aí, Senado louco, invadiu o mercado farinhado, amado e mais um pouco. Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade. Boa noite, meu nome é Maria Antônia, eu sou advogada e vou responder 2 perguntas. A primeira pergunta: como os dados de encarceramento no Brasil provam a tese da seletividade penal? Pois bem, os dados de encarceramento demonstram que a população brasileira carcerária, né, as pessoas presas, elas, em grande maioria, são compostas por jovens pretos de classes sociais mais baixas. As pessoas que reúnem essas características, elas estão mais sujeitas a serem vistas, né, devido ao racismo que é enraizado na nossa população, enraizado na nossa sociedade. Elas são vistas sempre como criminosos, né, tendem a ser vistos assim, nas abordagens policiais, a forma com que a polícia, né, e os órgãos de segurança pública fazem essas abordagens frequentemente com maior violência, com maior gravidade, né? Essas vítimas, as vítimas, né, não são vistas da mesma forma como outras pessoas de outras classes sociais, e principalmente pessoas brancas de outras classes sociais. E uma vez que esse jovem preto de classe social mais baixa, né, que não teve acesso a uma educação de qualidade, a outras oportunidades de estudos e oportunidades profissionais, uma vez que ele é inserido no sistema prisional, ele não consegue também ter acesso a uma boa defesa técnica, né, a um profissional, um advogado que vá defendê-lo e representá-lo da melhor forma possível, da forma necessária. Pois bem, quanto a essa questão da defesa, né, tendo consciência de que ele não tem esse acesso à defesa técnica, a defensoria pública, ela não é suficiente, ela não consegue representar no tempo hábil, né? Essas pessoas tendem a ficar mais tempo no encarceramento. Isso acaba prejudicando ainda mais, né, as oportunidades que essas pessoas teriam quando conseguissem novamente atingir a liberdade. Elas acabam, muitas vezes, não poucas vezes, ultrapassando os prazos ali da prisão provisória, ultrapassando um prazo para uma progressão quando já são pessoas condenadas, por vezes condenadas injustamente, justamente pela ausência da condição, né, financeira para arcar com a defesa técnica, né, e por essa ausência que o Estado, essa deficiência que o Estado tem em relação a essas pessoas que são encarceradas. Quando falamos de violência institucional ou negligência estatal, o que a classe social e a cor da pele significam para o desfecho dessa investigação? É uma seletividade, infelizmente. A população preta e pobre, a população pobre já é mais exposta à violência institucional, principalmente a população preta. Um jovem preto, quando é abordado pela polícia, já é abordado com violência. As operações que são feitas de forma desproporcional às operações feitas em outras classes sociais.
essas pessoas, essa seletividade do sistema de justiça criminal como um todo, ela exibe um potencial muito mais agressivo, um policiamento mais agressivo, que já enxerga, né, o jovem preto e de classe social mais baixa como uma pessoa, como um potencial criminoso. E as investigações, atende a uma negligência devido a essa forma, né, dele já ser visto, já ser classificado como um criminoso. Isso acaba tornando deficiente, né, a investigação e já visto como culpado, e é o que eu disse na pergunta anterior, diversas vezes, né, condenações injustas ou condenações desproporcionais ao que o Código Penal e a lei penal no contexto geral estabelece. Além da dificuldade, né, de acesso à justiça, porque a classe social mais baixa, né, ele não consegue arcar com os custos de uma boa defesa, né, que atenderia ali suas necessidades, né, tanto na questão de culpabilidade quanto de aplicação devida, né, da lei e um acesso ao devido processo legal da forma que deveria ser para todas as pessoas de todas as classes sociais. Além do racismo institucional, né, que manifestamente essas pessoas já entram no sistema carcerário ou entram no sistema prisional já condenadas por diversas vezes, quando não são mortas em operações ou em abordagens, né, em inúmeras abordagens que se tem notícia, que a mídia divulga, de pessoas que são abordadas de forma totalmente desproporcional, quando não estão praticando crime, não são suspeitas de prática de crime, simplesmente pela cor da pele, pela classe social ou pelo local em que estão. Então, é isso. Boa noite. Olha o que fizeram com o nosso povo, amor. Esse é o sangue da nossa gente, amor. Você vê muita gente que está no crime querendo sair dele. É gigantesco. É gigantesco. Basta ter uma oportunidade séria, verdadeira e que haja paciência para poder ajudar, porque às vezes a pessoa não está preparada, nem culturalmente ela é preparada. Tem pessoas que nasceu no berço da miséria e do crime e tem isso como uma coisa natural, não conheceu o diferente. Não sabe outro jeito. Não sabe de outro jeito. Meu vou te atropelar. A desigualdade na defesa técnica tem um preço que vai além do dinheiro. A falta de recursos impede que o cidadão pague por perícias complexas, recursos em instâncias superiores e o tempo dedicado a uma defesa robusta. É a negação do contraditório efetivo. O resultado é a presunção de culpa para quem é pobre e a presunção de inocência que se estende por anos para quem pode pagar. Também se aprende a revidar, vim pra te afetar, me escuta, pra te fazer morrer por dentro, te fazer viver como nunca, na terra do giro na nuca. Eu juro que não vou me permitir entrar em sinuca. Se não sabe onde eu quero chegar, não diz o que eu devo fazer, rapaz, se liga. Sempre vou curtir o clima e zoar, mas se vacilar, volto pra pisar e cuspir em cima. Gosta ou não de mim? Boa tarde, hoje estamos aqui com a Márcia, que é assistente social de um abrigo para crianças e adolescentes. Boa tarde. Bom, hoje vamos entrevistar ele e fazer umas perguntas. Na sua experiência dentro do abrigo, qual é a diferença prática entre uma menina contar apenas com atendimento jurídico básico e ter acesso a uma defesa técnica completa? Como essa desigualdade aparece nos casos acompanhados por vocês? Quando a criança tem uma assessoria técnica e jurídica mais eficaz, costuma que os casos são resolvidos mais rápido, né? Aqui a gente tem, basicamente, em defesa das crianças, a promotoria.
Então, elas não contam com o serviço de advogado ou advogado da família, ou até mesmo a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela está mais a serviço da família e a promotora que faz a defesa das crianças. Então, a promotora, ela lida com a situação da forma melhor que ela consegue, né? Oferecendo o direito da criança a ser ouvida pelo juiz, de ouvir o que a equipe técnica está falando a respeito do caso, né? Então, a gente tenta, com esse atendimento básico que elas têm, dar o melhor suporte que elas poderiam, né? Outras vezes que nós tentamos entrar com advogado ou uma assessoria jurídica diferenciada, a promotora diz que não é necessário, que é ela que faz essa movimentação. Então, não saberia dizer se elas estão sendo prejudicadas ou não com a falta desse atendimento jurídico, entendeu? Quais tipos de procedimento, acompanhamentos ou recursos jurídicos você percebe que são praticamente inacessíveis para as meninas em situação de vulnerabilidade, mas que seriam comuns e imediatos para famílias com mais recursos? O que a gente tem lidado aqui muito na prática é com relação às demandas da saúde. Nós temos a fala, inclusive, das promotoras, que quando uma família que tem mais recurso entra com um pedido judicial, por exemplo, uma consulta especializada, um exame, um procedimento, elas são mais rapidamente atendidas. Então, inclusive, elas cobram muito isso da gente fazer esse movimento para que as crianças possam ter esse atendimento mais rápido, porque muitas famílias que teriam condições de ter acesso a isso procuram a justiça e têm esse atendimento, e às vezes as crianças que estão acolhidas não têm. Então, eles disponibilizam isso para que as crianças possam ter, mas é bem difícil, porque uma ação civil pública, até que ela notifica todo mundo, né? Um relatório médico tem que ser muito completo para eles poderem entrar com essa ação. Então, é bem burocrático, mas é a recomendação da promotoria que a gente faça isso. E a gente vê que realmente tem essa desigualdade com relação aos atendimentos que são feitos dessa maneira. É uma negligência tão grande para o morador de rua, cara, que eu vou falar para você. O que nós temos que eles conseguem negar tanto a água pra gente? Por que eles negam tanto a água? O impacto humano da desigualdade no sistema judicial é devastador. As histórias reais e os dados estatísticos comprovam que o acesso à justiça no Brasil é mais um privilégio de classe do que um direito universal. A vulnerabilidade não é apenas social, ela se torna legal e processual. No plano da igualdade, se a gente for olhar, o acesso à justiça por parte da Defensoria Pública dentro da sistemática do processo penal fica um pouco desigual no que diz respeito a rolar testemunhas, porque a testemunha tem que ser arrolada por uma pessoa que conhece um pouco do processo, e o defensor público ele recebe diariamente aquela carga processual gigantesca. Então, nesse ponto em especial, eu vejo que há uma certa desigualdade. Pessoas mais humildes, pessoas que sofrem de uma desigualdade social, material, enfim, elas não têm o mesmo acesso à justiça do que pessoas com condições econômicas mais favorecidas. Fábrica de loucura, é uma fábrica de monstro. É uma fábrica de monstros. De monstro, é o fim do mundo. Nós temos em torno de 667 servidores. Quanto à insatisfação da sociedade em relação a quando elas chegam na defensoria, elas já chegam lá muitas das vezes com um processo já transitado, julgado, ou muitas das vezes a pessoa chega lá, já perdeu o prazo, ou já decaiu ali o seu direito de ação. É por isso que muitas das vezes a sociedade ela fica insatisfeita com o atendimento recebido pela defensoria. É uma busca tardia, né? Vamos dizer assim. Correto. A vez que a gente teve um pouco de dificuldade foi quando meu pai fez uma cirurgia. Ele estava internado e negligenciaram o fato dele ser idoso, tiraram ele do CTI sem um acompanhante da família.
Não que eu não consegui reverter a situação, mas são situações que te levam a ter um certo desgaste. Mas deixar de conquistar um direito, não. Eu sempre briguei por ele, sempre consegui. Uma mãe de 2 filhos que mora embaixo deste viaduto em São Paulo. Olha, ninguém escolhe morar na rua. Ninguém escolhe. Se as pessoas estão morando na rua, é porque elas passaram alguma coisa ou estão passando alguma coisa para chegar nesse ponto, entendeu? Pessoas que, matou fulano de tal, foi preso ao primeiro erro, caso do Irmãos Navas, em Minas Gerais. A pessoa estava já 20 anos na cadeia, quando vê um morto aparece na própria cidade. Ou seja, arrancaram a confissão do cara na cadeia naquela época que podia torturar e tudo mais. Então precisa preocupar-se com essa seletividade e a justiça tem que ser iguais para todos, né? Porque enquanto ela ficar aplicando só uma camada menos favorecida da sociedade, vai haver uma própria ligação de justiça. O impacto humano da desigualdade no sistema judicial é devastador. As histórias reais e os dados estatísticos comprovam que o acesso à justiça no Brasil é mais um privilégio de classe do que um direito universal. A vulnerabilidade não é apenas social, ela se torna legal e processual. O sistema nos apresentou o problema, a crise do acesso. Mas aceitar que quem mais precisa de justiça é quem menos a alcança é inaceitável. O caminho adiante exige mais do que lamentação, exige ação. Como reduzir a desigualdade social diante da justiça? Existem alternativas reais, eficazes e humanas para tornar o sistema mais justo e acessível? No Brasil, milhões de pessoas ainda veem o sistema de justiça como um espaço distante, burocrático e inacessível. A desigualdade social se reflete diretamente no acesso aos direitos básicos. E é nesse cenário que surgem políticas públicas, projetos comunitários e novas formas de resolver conflitos que estão transformando vidas. Vamos conhecer iniciativas que ampliaram o acesso à justiça, desde programas de fortalecimento da defensoria pública até experiências inovadoras de mediação comunitária e práticas de justiça restaurativa em comunidades carentes. Vamos também explorar exemplos de sucesso no Brasil e no mundo e ouvir legisladores, movimentos sociais, defensores públicos e pesquisadores que estão na linha de frente dessa transformação. A desigualdade social no Brasil não é apenas econômica. Ela também se manifesta no acesso ao direito. Para muitos, disputar um processo judicial significa enfrentar custos altos, linguagem técnica, morosidade e uma estrutura que nem sempre está preparada para acolher os mais vulneráveis. Boa tarde, alunos da Dom Helder Câmara. Meu nome é Kátia, sou aluna do primeiro período da instituição e hoje estou aqui para realizar uma parte do nosso trabalho sobre desigualdade social. Gostaria de agradecer e apresentar o Dr. Cleiton. Muito obrigada pela sua presença e gostaria, doutor, que você se apresentasse um pouco mais. Boa tarde, os alunos da Dom Helder. Boa tarde, Kátia. Meu nome é Cleiton, eu sou formado em Direito desde 2012, tenho mestrado em Direito Penal, tenho uma trajetória pela Defensoria Pública de Minas Gerais e estou aqui para auxiliar. Perfeito, doutor. Vamos fazer então algumas perguntas. Qual seria o volume de atendimentos que a Defensoria Pública lida diariamente e como isso afeta a qualidade da defesa que o cidadão recebe? Kátia, segundo dados, a Defensoria Pública de Minas Gerais, ela tem um atendimento diário em torno de 7 mil atendimentos e que gera em torno de 3,5 milhões de atendimento anual. Segundo dados também, seria necessário para o atendimento dessas pessoas em torno de 1.200 defensores públicos. E hoje em dia, a Defensoria Pública atualmente ela tem em torno de 667 servidores. Certo.
O que mais falta? Seria tempo, pessoa, estrutura ou reconhecimento público? E se você sente que muitos dos réus que chegam ao processo, se já chegam derrotados antes mesmo de serem ouvidos? Kátia, sobre a primeira fase da sua pergunta, em relação à quantidade, à falta, né, de estrutura, a falta de pessoal, eu acredito que a falta de pessoal, sim, como eu disse para você na pergunta anterior, seria necessário em torno de 1.200 servidores defensores para estar atendendo essa demanda em Minas Gerais. E nós temos em torno de 667 servidores. Quanto à insatisfação da sociedade em relação a quando elas chegam na defensoria, elas já chegam lá muitas das vezes com um processo já transitado e julgado, ou muitas das vezes a pessoa chega lá, já perdeu o prazo, ou já decaiu ali o seu direito de ação. É por isso que muitas das vezes a sociedade ela fica insatisfeita com o atendimento ali recebido pela defensoria pública. É uma busca tardia, né? Vamos dizer Isso, assim? Correto. A sobrecarga de trabalho compromete a capacidade da defensoria de oferecer uma defesa técnica tão robusta quanto a de um escritório particular caro? Primeiro, eu vou responder a segunda fase dessa pergunta sua primeiro. A diferença entre um escritório particular para a defensoria pública em relação ao processo não tem nenhuma. Por quê? Todos os advogados ali da Defensoria Pública são pessoas capacitadas, são pessoas estudiosas, tanto que o concurso para a Defensoria Pública é um dos concursos mais concorridos do nosso país. Então, significa que todos os advogados que estão ali, os defensores públicos, são pessoas preparadas, eles têm condições técnicas de fazer um processo robusto. Agora, quanto igual você me falou, que a quantidade, né, de processos que estão ali na mão daquele defensor, que muitas das vezes atrapalha ali o andamento do processo, ou que a pessoa tem um atendimento ali exemplar, eu acredito que sim, pela quantidade de processos que fica ali talvez na mão daquele defensor. Certo. Houve um aumento expressivo de atendimentos e um alto índice de satisfação das regionais como o Vale do Jequitinhonha, que representa na prática para a redução das desigualdades. Houve mesmo, né, esse aumento e o doutor acha que realmente houve essa redução? Olha, Kátia, no Vale do Jequitinhonha, o que acontece? A Defensoria Pública de Minas Gerais, ela fez um projeto lá com defensores itinerantes, onde a defensoria ela manda esses defensores aonde não tem lá uma defensoria implantada naquele município. Aí o que acontece? Através desses defensores que vão lá levando a justiça, essas pessoas que não tinham acesso à justiça, não tinham acesso a conhecer, né, ali os seus direitos, eu acredito que isso diminuiu significativamente ali a desigualdade social. Certo, doutor. E quais foram os projetos que a defensoria levou e os serviços jurídicos que foi prestado ali para as comunidades? Qual foi o impacto disso? Olha, da mesma forma que foi feito ali no Vale do Jequitinhonha, com os itinerantes, foi feito ali nas comunidades. O que acontece? Aí quando a gente leva a justiça, o direito à justiça, aquelas pessoas, direito a atendimento ali para um defensor, aquelas pessoas passaram a ter conhecimento ali dos seus direitos, e isso diminui também ali a desigualdade social. Certo. Perfeito. Falando um pouco agora sobre criminologia, como os dados de encarceramento no Brasil provam a tese da seletividade penal? O doutor acredita que existe essa seletividade? Olha, consideradamente os dados nos mostram que isso é um fato real. Realmente as pessoa com baixa renda, pessoa que tem baixa escolaridade, realmente essas pessoas ela têm o maior encarceramento. Certo. Quando falamos de violência institucional ou negligência estatal, o que a classe social e a cor da pele significam para o desfecho da investigação? Também, Kátia, consideravelmente, o que acontece? Os dados nos mostram que isso tem um efeito. Isso tem um efeito. Mas só que, na minha opinião, eu não vou te falar que é por causa da cor da pele, se é por causa da baixa escolaridade ou da falta de acesso à justiça, mas os dados mostram que sim. Agora, uma questão que não foi falada é sobre um projeto também que a Defensoria Pública de Minas Gerais fez,
nas favelas, nas comunidades. A Defensoria Pública ela fez um projeto nas comunidades, também com o defensor itinerante, e que ele levava até essas pessoas também o conhecimento do seu direito através da justiça, e ali também houve também ali um equilíbrio na desigualdade social. Certo. Doutor Cleiton, muito obrigado por esse momento. O doutor contribuiu muito para a nossa entrevista. Quero agradecer também a oportunidade à Faculdade Dom Helder, e esse é um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. A Defensoria Pública é o principal instrumento de concretização da isonomia no Brasil, atuando como a voz do hipossuficiente. O fortalecimento dessa instituição, com mais recursos, mais defensores e autonomia, é a política pública de acesso à justiça mais urgente e eficaz. No Brasil, a Defensoria Pública é um dos principais instrumentos para garantir assistência jurídica gratuita. De acordo com os dados oficiais divulgados pela Defensoria do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2024, as defensorias públicas do país alcançaram um número recorde de 25,9 milhões de atendimentos, o que representa um aumento significativo de 20%. Estes números refletem o esforço contínuo em atender populações em estado de vulnerabilidade social, permitindo que cada vez mais pessoas têm acesso à justiça gratuita. Essa eficácia se traduz em confiança. A Corregedoria Geral de Defensoria Pública de Minas Gerais, em sua pesquisa de satisfação, registrou uma média de 70,46% de satisfação entre 2021 e 2025. A aprovação é ainda maior no ano de 2025, alcançando 75% em todo o estado. O recorte regional revela que as regionais de Jequitinhonha e Noroeste, áreas frequentemente marcadas por carências sociais, alcançaram os maiores percentuais de pessoas satisfeitas, com 93,8% e 88,9% respectivamente. No Canadá e na Nova Zelândia, a justiça restaurativa é aplicada há décadas, especialmente junto a comunidades indígenas. O método mostrou eficácia na redução da reincidência e na reaproximação comunitária. Em Portugal, o sistema de mediação penal é referência internacional, diminuindo custos e acelerando resoluções de conflitos. Na Colômbia, os centros de conciliação comunitária atendem milhares de pessoas anualmente, oferecendo resolução rápida e acessível a conflitos familiares, civis e de vizinhança. Outro caminho importante é a mediação comunitária, um modelo que ajuda vizinhos, famílias e grupos a resolver conflitos sem precisar ir ao judiciário. Em várias cidades brasileiras, como Fortaleza, Belo Horizonte e Recife, projetos de mediação reduzem conflitos locais e fortalecem a convivência social. A justiça restaurativa também tem ganhado espaço como alternativa humanizadora. Em vez de punir de forma isolada, ela reúne vítima, ofensor e comunidade para compreender as causas do conflito e construir acordos que promovam reparação e reconciliação. Em locais como Porto Alegre, Brasília e São Paulo, práticas restaurativas têm reduzido a violência escolar e diminuído a reincidência entre jovens. No Canadá e na Nova Zelândia, a justiça restaurativa é aplicada há décadas, especialmente junto a comunidades indígenas. O método mostrou eficácia na redução da reincidência e na reaproximação comunitária. Em Portugal, o sistema de mediação penal é referência internacional, diminuindo custos e acelerando resoluções de conflitos. Na Colômbia, os centros de conciliação comunitária atendem milhares de pessoas anualmente, oferecendo resolução rápida e acessível a conflitos familiares, civis e de vizinhança.